Cauteloso, porque vai ser um segundo ano de juro muito alto. No melhor cenário de mercado, a gente termina 2026 com a taxa de juros em 12%, com a inflação esperada de 4%, é um juro real de 8%. Então, é um segundo ano de juro muito alto. Não vamos nos enganar. Quem está muito endividado, muitas vezes tem que reestruturar a dívida, tem que passar por uma captação para diminuir o peso de endividamento que come a margem de lucro, enfim, qualquer que seja a empresa em qualquer setor. Uma das perguntas que eu mais recebo de empresários é por que o Brasil tem um juros tão alto? Será que nesse mundo está virando de cabeça para baixo, tem oportunidade de a gente também mudar esse fator aqui dentro do Brasil? Era para o Brasil gastar com previdência entre 7% e 8% do PIB. A gente gasta quase o dobro. Como você já tinha mencionado anteriormente, os juros cai essa expectativa, mas não cai tanto. Então continua alto. E, como você mesmo disse, não precisa de subsídio, que mesmo assim é interessante para o investidor. Tem algum mercado, algum ativo no mercado que seja mais interessante para o investidor nesse cenário do que crédito? Então, muita gente hoje não consegue ter o seu cadastro aprovado para um crédito para comprar um imóvel. Aí você fica com o mercado espremido, mais ou menos nos programas subsidiados, como Minha Casa Minha Vida, e alta renda. O que seria melhor para todo mundo? Ter um juro mais baixo. Se a gente tivesse um juro mais baixo, seria melhor para todo mundo e não precisaria de tanto subsídio. Olá, seja bem-vindo ao Conexões, o podcast que conecta o mercado financeiro e a economia real. Eu sou Arthur Carneiro e vou ter a oportunidade de falar com investidores, gestores, empresários e empreendedores, aqueles que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Se conecte com a gente e entenda como as conexões aceleram os investimentos. Hoje eu vou ter o prazer de conversar com o Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual. Vamos falar aqui sobre esse ano que está começando, cheio de perspectivas. Mansueto, muito obrigado por poder vir aqui falar um pouquinho com a gente e dar uma cor do que está se desenhando aí em 2026. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. A gente acabou de ter um dos principais fóruns e encontros de grandes líderes globais em Davos. Qual é a sua percepção sobre o que está acontecendo no mundo com output vindo dessas reuniões? Então, uma grande surpresa de Davos é que está mais ou menos esse consenso, que esse movimento que nós observamos em 2025 de diversificação de carteira de fundos de investimento, que isso vai continuar em 2026. A gente foi surpreendido, inclusive, por um fluxo muito forte para a Bolsa Brasileira nesse primeiro mês do ano, que está levando a um crescimento da Bolsa local de quase 14%, no acumulado de janeiro, e uma forte valorização do real. Vamos lembrar que no início deste ano, a taxa de câmbio estava 5,47, e agora a gente está com um câmbio aí na casa de 5,20, terminando janeiro com a taxa de câmbio em torno de 5,20, e eu diria que um movimento ainda de bastante otimismo com o Brasil e a América Latina. Não é um movimento exclusivo de Brasil, todo esse movimento de diversificação de carteira tem sido bastante positivo para vários países emergentes, para a moeda e para a Bolsa. Então é um fenômeno que vem de fora, mas o que Davos mostrou foi isso. Ainda tem uma grande incerteza em relação à política econômica americana. Vamos lembrar que a gente começou o ano com uma discussão se os Estados Unidos poderiam ou não tabelar a taxa de juros de cartão de crédito. A gente já teve essa discussão várias vezes no Brasil, ninguém esperava nos Estados Unidos. A gente também teve uma surpresa se o governo americano estava ou não tentando controlar as decisões de política monetária do Banco Central, do Fed, que é um banco central independente bastante respeitado. Então tem muito ruído ainda com a política econômica nos Estados Unidos, e isso tem favorecido ativos de risco em países emergentes. O que, enfim, ninguém esperava no início de 2025, isso se materializou em 2025. 2025, apesar de um juros tão alto, foi um ano bom para a Bolsa, e parece que está acontecendo a mesma coisa em 2026, apesar de 2026 para o Brasil ser um ano muito específico, que nós teremos eleição presidencial. É um movimento que parece que está no início. Então, como você falou, a economia americana, de certa forma, tem surpreendido de forma recorrente e negativa, e muitos investidores que tinham aquele como o flight to quality começaram a tomar a decisão de deixa eu diversificar mais meu portfólio, e naturalmente é um volume muito grande de liquidez que circula pelo mundo. Como você colocou, a expectativa do mercado global com o Brasil é positivo, não só com o Brasil, mas o Brasil em específico. Você acha que esse movimento ainda tem bastante força, tem muito mais pontos positivos a eventualmente impactar a economia local?
Então, é uma boa pergunta. Eu não sei se eu tenho resposta para essa pergunta, não, porque a magnitude desse crescimento no primeiro mês do ano, em janeiro agora de 2026, foi muito intensa. Então, a Bolsa subir 15 mil pontos em um mês é um movimento muito forte. Então, tipo, a Bolsa, enfim, namorando com 184 mil pontos, é um movimento muito forte. Só que a gente não está vendo também, olha, tem uma chance grande de se reverter? Não. Eu acho que a grande pergunta é o seguinte: vai continuar subindo tão rápido? Isso vai estabilizar um pouco mais? Mas a gente vai ter algumas coisas acontecendo no Brasil que pode dar um fôlego extra para a Bolsa, inclusive o início do ciclo de corte de juros. Então, é difícil esse movimento de diversificação de carteira, deve continuar assim em 2026. Vamos lembrar que no ano passado, no consenso de Davos, era o flight quality para Estados Unidos. E aí todo mundo errou. E agora está todo mundo muito mais cauteloso. Espero que não errem. Exatamente. E muito mais nessa, enfim, com essa abordagem de diversificação de risco. Então, talvez isso continue em 2026. A política econômica dos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos serem um país que terá um crescimento forte, Estados Unidos deve crescer esse ano 2,6%. Não é um crescimento baixo, é um crescimento bastante forte. Mas apesar disso, quer dizer, qual é a política comercial dos Estados Unidos em relação à União Europeia? Qual é a política comercial dos Estados Unidos em relação ao Canadá? Tudo isso fica em dúvida. Porque, em vez em quando a gente pensa que já está tudo solucionado, que não terá problema algum, sempre tem uma declaração de alguém do governo americano questionando determinada ação de um outro país, ameaçando com aumento de tarifa. Então, cria um ambiente de maior incerteza. E esse ambiente de maior incerteza está levando a um dólar mais fraco, a valorização de metais como ouro e um movimento muito positivo de mercado emergente. Agora, é difícil saber qual será a extensão de tudo isso que a gente observou em 25, início de 2026, até o final do ano. De qualquer forma, a gente tem hoje um mercado de ações que, para nossa surpresa, pode abrir a janela de IPO antes das eleições. Espetacular. Pré-eleição, você tem uma janela de IPO, é só efeito Trump. Olhando pelo lado negativo desses eventos externos, ao mesmo tempo que a gente tem uma saída de recursos dos Estados Unidos, de repente irrigando o Brasil, a gente tem conflitos geopolíticos que estão bem fora do que a gente viu aqui na nossa geração. Então, você já tem uma guerra de bastante tempo na Europa, com a Rússia e a Ucrânia. Você tem conflitos também com Israel, que já estava há bastante tempo ali, um pouquinho mais inserido dentro da economia global. Agora, você tem eventos bastante delicados envolvendo os Estados Unidos, com essa história da Groenlândia e a própria União Europeia. Como é que você enxerga esse cenário geopolítico e pode ser que aí tenha uma virada de vento a favor ou... No final das contas, isso também está impulsionando a economia local? Isso também, do ponto de vista da América Latina e Brasil, ajuda. O Brasil e a América Latina, tanto o país quanto a região, não estão envolvidos em nenhum desses grandes conflitos geopolíticos. Realmente a gente foi surpreendido, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai completar 4 anos, agora em 2026. Se pensava que seria uma guerra curta, é uma guerra que agora está completando 4 anos, ainda não tem perspectiva de quando essa guerra poderá terminar. A gente tem hoje um movimento também muito grande de incerteza no Oriente Médio. É um risco de uma invasão ou de um novo conflito armado entre Estados Unidos e Irã. Então é um mundo realmente com muito mais incerteza e que a parte ruim, as decisões de investimento passam a ser tomadas não só baseado em eficiência, como a gente se acostumou, eu diria, nos 40 anos até 2020, quando a gente teve aquele processo de globalização crescente no mundo. A gente tem hoje decisões de investimento que são tomadas levando em conta a segurança nacional, levando em conta, por exemplo, políticas industriais. O país que mais defendia livre comércio era Estados Unidos, que é hoje um país que está com uma abordagem mais protecionista. Então, assim, é um mundo muito confuso, mas por incrível que pareça, América Latina e Brasil são grandes produtores e exportadores de commodities. Então, a gente não está em rota de colisão com nenhum desses países do ponto de vista de política industrial. Não estamos no meio de conflitos geopolíticos. E é uma região que, olha, o mundo não vai colapsar, o mundo vai continuar crescendo aí na casa de 3%. E é um mundo que vai consumir mais commodities.
Então, é um cenário bom para América Latina e Brasil. O que normalmente era uma fraqueza, nas circunstâncias atuais, acaba nos protegendo. A gente colheu até alguns dividendos, né? A gente destravou um acordo comercial com a União Europeia que já estava há 25 anos e não saía do lugar, um pouco em função disso. Opa, os Estados Unidos também é um grande exportador de commodities, a gente se coloca ali como um dos principais competidores nesse segmento e a gente está fora dos holofotes dessa confusão geopolítica, né? E o interessante é justamente isso. O Brasil, que é um país que sempre teve tarifa de importação alta, é um país historicamente protecionista. A gente tem hoje um governo de esquerda sendo um grande defensor de acordo de livre comércio. Então, assim, como o mundo mudou. É exatamente isso. Um acordo que estava meio que, enfim, parado há mais de 2 décadas. Você tem todo um esforço muito claro do governo brasileiro para fechar um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, o que sem dúvida é algo muito positivo. Hoje o maior empecilho tem sido a União Europeia, alguns países que estão com uma atitude muito protecionista. Então é um mundo muito diferente, porque é um mundo que antes os países desenvolvidos eles se envolviam no comércio nacional, eram os grandes líderes em promover a abertura comercial. Hoje vários países, não é só os Estados Unidos, vários países desenvolvidos estão na ponta contrária e os países em desenvolvimento lutando por maior abertura comercial. Uma das perguntas que eu mais recebo de empresários é por que o Brasil tem um juros tão alto? Será que nesse mundo que está virando de cabeça para baixo, tem oportunidade de a gente também mudar esse fator aqui dentro do Brasil? Não, tem, mas a gente tem juros tão alto por vários motivos. Primeiro, se poupa muito pouco no Brasil. Quando eu comparo o Brasil com vários países do mundo, a poupança é muito baixa. Segundo, a gente tem um cenário que o governo gasta muito. O governo gastando muito, num cenário, por exemplo, de taxa de desemprego baixa, é mais inflacionário. Para a gente ter uma ideia do que é isso, a gente vai ter um crescimento real do gasto público federal não financeiro nesses 4 anos, 2023 a 2026, tem uns reais, mais ou menos 20%. No contexto que o mercado de trabalho, desemprego estava baixo e caindo, ano após ano. Isso é inflacionário. Em decorrência disso, você tem que aumentar juros. Quando aumenta os juros, isso esfria a economia. Está acontecendo, a economia está esfriando, na margem. Só que, ao mesmo tempo, no meio de um processo de aumentar juros, tem várias outras políticas que vão contra a política monetária restritiva. Por exemplo, eu crio novas linhas com subsídio. Eu crio, por exemplo, aumento a faixa de enquadramento para habitação, para as camadas mais populares, para as famílias de menor renda, dando juros subsidiado. Então, eu vou aumentando programas, nada contra os programas, mas no contexto que você tem que aumentar juros para esfriar a economia, eu começo vários programas que meio que vão contra o efeito da política monetária restritiva, nos leva a um cenário de juros ainda mais alto. O crescimento real do gasto público federal, como eu falei, em 4 anos, 2023 a 2026, será de 20%. Para a gente ter uma ideia do que é isso, o crescimento real do gasto público federal, olhando dados oficiais do Tesouro, de 2014 a 2022, a gente está falando de 8 anos, foi 9%, acumulado em 8 anos. Em 4 anos, nós teremos um crescimento do gasto público federal que será o dobro do que aconteceu em 8 anos antes do início do governo. Isso é inflacionário. Num país que o desemprego, enfim, já vinha baixo, já vinha na trajetória de queda. Então, isso é uma das razões para os juros tão altos. A gente tem uma boa experiência recente no Brasil, que foi 2016 a 2018, o governo Temer. A gente tentou fazer um ajuste fiscal controlando o crescimento da despesa. Ao colocar um limite muito rígido para o crescimento da despesa, perto de zero, a gente teve uma queda rápida da inflação. Quando a gente assumiu o governo Temer em maio de 2016, a inflação em 12 meses do Brasil estava em 9%. E 2 anos depois, maio de 2018, a inflação tinha caído para 4%. E o juro Selic, que é o fixado pelo Banco Central, saiu de 14,25% em maio de 2016 para 6,5% em maio de 2018. Vamos lembrar que a gente teve um rally de bolsa, 16, 17 e 18. E de 19, com a reforma da Previdência, os juros caíram ainda mais para 4,5%. Nós terminamos do ano de 2019, depois da reforma da Previdência, com o juro nominal no Brasil, antes da pandemia, em 4,5%. Hoje, se a gente consegue olhar e acreditar que quem quer que seja o próximo governo vai fazer todo o esforço para controlar o crescimento do gasto, a gente pensar num país que volta a ter juro, né, nem de 6,5%, nem 4,5%, se o Brasil voltar a ter um juro nominal na casa de 7,5%, 8,5%, já é um cenário muito bom para o mercado. A economia anda muito se a gente chegar nisso. E
esse é o tema. Então, temos uma eleição aí muito próxima, independente de quem ganhar, o controle fiscal é o ponto mais importante, seria o seu ponto-chave se estivesse lá novamente dentro do governo de atuação para que as coisas se comportassem de uma forma um pouco melhor dentro da economia local? Infelizmente, sim. Eu digo infelizmente porque se a gente volta ali há uns 15 anos atrás, a gente pensava que a situação fiscal do Brasil já tinha sido resolvida. Se a gente volta ali mais ou menos para 2011, o Brasil gerava de superávit primário receita menos despesa, sem pagamento de juros. O Brasil gerava uma economia de mais de 300 bilhões para pagar a dívida. A dívida no Brasil ela estava numa trajetória de queda ali no primeiro governo Lula, que foi 2003, até mais ou menos 2013, a dívida do Brasil, no primeiro ano do governo Lula, subiu, juro muito alto para controlar a inflação, e depois a dívida entrou na trajetória de queda quase que contínua. A gente terminou ali em janeiro de 2013, a dívida pública bruta do Brasil, que hoje está se aproximando de 80% do PIB, deve ter terminado ano passado muito próximo de 80% do PIB, a dívida pública do Brasil em janeiro de 2013 era 50% do PIB. O Brasil tinha grau de investimento. Então a gente pensava assim, olha, o problema fiscal foi resolvido. Não foi. Quando teve a grande recessão, que iniciou em 2014 e nos levou a 2 anos seguidos de queda de PIB, 2015 e 2016, a gente passou anos continuamente com déficit primário, com a dívida em uma trajetória muito forte de crescimento. Então a gente voltou a ter um problema fiscal. Num país que possivelmente a carga tributária em 2026 vai ficar muito próximo ao melhor momento de arrecadação do governo, que foi ali no segundo governo Lula, que tinha inclusive receitas extras. A gente vai terminar esse governo com um nível de arrecadação muito semelhante ao que tinha no final do segundo governo Lula, mas no final do segundo governo Lula, em 2010, o Brasil gerava um superávit primário 3% do PIB. Hoje, com a mesma carga tributária daquela época, o Brasil vai terminar este governo com um déficit primário de 0,4% do PIB, um déficit primário de 58 bilhões de reais. Então, a gente está aí numa encruzilhada, porque a gente precisa aumentar o superávit primário, sair de um déficit para um superávit, para estabilizar a dívida pública e, num segundo momento, colocá-la na trajetória de queda. Aqui a gente tem a notícia boa e ruim. Qual é a notícia ruim? A gente está falando de um ajuste fiscal sendo muito conservador, assim, olha, sendo conservador de 300 bilhões de reais. Qual é a notícia boa? Você não precisa fazer isso em um ano. Se você coloca um plano e o mercado consegue ver com credibilidade, ter certeza que, olha, daqui a 4 anos a dívida para de crescer e logo em seguida começa a cair, o mercado antecipa todo esse benefício imediatamente. Leva uns cenários que a gente pode ter uma queda muito forte de juros. Como foi o governo Temer, no governo Temer a gente terminou com superávit, com déficit primário elevado, 1,5% do PIB. Dinheiro de hoje, déficit primário na casa de 170 bilhões. A gente, como eu falei, a gente vai terminar esse governo com um déficit primário de 58 bilhões. Governo Temer, dinheiro de hoje, seria um déficit primário de 170 bilhões. Só com juro baixo, porque estava segurando o crescimento do gasto e você tinha uma regra que as pessoas faziam cálculo e conseguiam enxergar, olha, se cumprirem a regra, daqui a tantos anos a dívida começa a cair. Hoje a gente não tem essa certeza. Como a gente não sabe quando a dívida começará a cair, a gente vai esperar um novo plano fiscal pós-eleição para a gente ter uma melhora, inclusive no fechamento da B, os juros longos caírem, vai depender desse plano fiscal. Então, quem quer que seja o governo, acabou a eleição, no dia seguinte ele tem que falar do plano fiscal, porque se o novo governo, seja quem for, mostrar o plano fiscal, as coisas vão melhorar. Os agentes vão reagir de acordo com a perspectiva, olha, o governo vai controlar o crescimento do gasto. Se não tiver plano fiscal, não tem como melhorar. Outra diferença grande em relação ao passado é o seguinte, a gente tem um problema específico que é fundamental para a gente melhorar o ambiente de investimento do Brasil, da sinalização de como a questão fiscal será resolvida. É muito diferente de 15 e 16. 15 e 16 nós tínhamos recessão. Em 16, o Brasil estava com problema no setor de petróleo, estava com problema no setor de energia, estava com problema no setor imobiliário com distrato. Não tem nada disso agora. A gente vem de 4 anos de um movimento muito positivo do setor imobiliário, de real estate no Brasil. A Petrobras está muito bem, não tem preço de combustível congelado, bem diferente do que foi em 2011 e 2014. O setor de energia tem problemas pontuais, mas não tem aquele problema grande de geração de caixa nas geradoras, como foi o caso lá atrás, em 2015 e 2016, que foi um reflexo da MP 579 de 2012, que levou um grande problema para a Eletrobras. A Eletrobras hoje é uma empresa privada, então não tem nenhum grande problema setorial como nós tínhamos em 15 e 16. E o Brasil hoje vem de um ciclo de crescimento muito forte.
no pós-pandemia e desemprego baixo. A gente está hoje numa economia com pleno emprego. Então, assim, não está tão ruim, está muito diferente do que foi 15 e 16. Se a gente endereça o fiscal, dá uma solução para o fiscal, a gente vai para um ambiente muito positivo no início do próximo governo. Tomara que o próximo governo tenha essa visão clara e consiga montar esse plano, mas olhando um pouquinho antes e sendo realista, olhando o histórico, ano de eleição é ano de gasto fiscal com vontade, né? Então, geralmente, a gente vai no sentido contrário do que a gente tem que ir. Só que o vento está muito a favor, como você falou, desemprego baixo, inflação relativamente controlada, o dólar cedendo, ajudando na inflação. A gente tem entrada volumosa de capital no Brasil, que, olhando em termos de oferta e demanda, poderia ajudar a achatar a curva, dado o nível de juros nominal que tem aqui no Brasil. Se o mercado começa a procurar onde alocar o capital, vai encontrar aqui uma ótima alternativa de investimento. Será que a gente tem espaço, mesmo nesse ano que a gente está fazendo o dever de casa contrário, com um fiscal bastante frouxo, que deve ser o cenário, de reduzir um pouco dos juros e, com isso, de certa forma, até ajudar no fiscal? Então, tem, em parte sim, porque o cenário de inflação melhorou. Então, quando a gente pega o modelo do Banco Central e a gente roda esse modelo do Banco Central, no horizonte relevante, a gente está no primeiro trimestre de 2026. O horizonte relevante, que são 18 meses à frente, nos leva ao terceiro trimestre de 2027. Quando a gente roda o modelo com os parâmetros que a gente tem hoje, chega a inflação lá no terceiro trimestre de 2027 em torno de 3,1%, muito próximo da meta de 3%. Então a gente tem espaço para cortar juros. A gente está com o juro nominal em 15% no início de 2026, com a inflação esperada de 4%. Então é um juro alto em qualquer lugar do mundo. Dito isso, o Banco Central tem como começar um ciclo de corte de juros. Na nossa visão, hoje nós vamos ter o anúncio da decisão do cupom, da primeira reunião do cupom do ano. 80% do mercado, quase 80%, acha que o Banco Central vai manter a taxa de juros e vai adiar o início do ciclo de corte de juros para março. A gente acha que tem fundamentos para o Banco Central começar o ciclo de corte de juros neste mês de janeiro. Hoje que é dia 28 de janeiro. Ninguém sabe se isso vai acontecer. De qualquer forma, o que está se falando é o seguinte: independentemente do ciclo de corte de juros começar em janeiro ou março, a gente termina o ano com um juro aí, sendo otimista, na casa de 12%, com a inflação esperada de 4%, é um juro ainda muito alto. Então a gente tem sim espaço para redução de juros do curto, o juro determinado pelo Banco Central. Fico em dúvida do que acontecerá com a taxa de juros longa, que é aquela taxa de juros que vem do leilão dos títulos do Tesouro, por exemplo, de NTN-B. Esse juro está muito alto, ele está no nível que não é sustentável. Vamos lembrar que no início de 2024, quando ainda havia uma confiança muito grande em relação ao arcabouço fiscal do governo atual, o juro real do NTN-B, um título longo de 10, 20, 30 anos, era 5,3%. Início de 2024. Terminou 2024 em 8%. Está hoje, em 2025, ficou entre 7% e 8%. Está hoje mais ou menos isso aí, 7, 7,5%. É muito alto, isso não é sustentável. Mas para esse juro longo cair, a gente precisa ter confiança, embora a gente não saiba hoje os detalhes, de pelo menos que nós iremos endereçar a questão fiscal no próximo governo. Então, talvez a gente tenha uma redução dos juros curto, antes da redução do juro longo. Mas há espaço sim para redução de juros. O juro no Brasil está muito alto. Está muito alto nos dois casos, a taxa curta e a taxa longa. Uma outra coisa que... Isso atrapalha o fiscal. Sem dúvida. Uma outra coisa que eu sempre vi, como você colocou, quase que a gente anda com um pé no acelerador, outro no freio, né? Então, o governo veio com subsídio, do outro lado a gente tem uma política que está tentando ali, via juros, reduzir, desacelerar a economia e não consegue por causa desse subsídio acelerando. Lá atrás, quando eu entrei no mercado financeiro, isso vinha de várias fontes. Então, a gente tinha 3 principais setores da economia. Um deles, que é a infraestrutura, recebendo dinheiro com TJLP, subsidiado, então você não conseguia atingir em nada a infraestrutura com o aumento da taxa de juros. Você tinha um outro setor, que era o real estate, que tinha ali dinheiro de poupança, da mesma maneira, então era TR, não era influenciado, e a queda da poupança recente fez com que muita gente começasse a acessar o mercado de capitais. Então, a gente aqui
no mundo de gestão começa a falar com várias incorporadoras que antes faziam um plano empresário e falam, cara, eu não tenho um plano empresário, eu preciso de um CRI. E eu vou tomar a taxa CDI+. Então, essa política fiscal, monetária, desculpa, começa a impactar já esse setor também. E o agronegócio, que sempre viveu de dinheiro subsidiado também, e essa parcela ficou muito pequena dentro do tamanho que o agronegócio tomou. Então, a gente tinha um dinheiro que irrigava, de certa forma, os 3 principais setores da economia, subsidiado, e aquela política do Banco Central não atingia, e agora passou a atingir. Será que isso também não é mais um fator que nos ajuda a, quem sabe, baixar ainda mais do que esses 12,5%? Porque 12,5%, como você falou, é uma das principais taxas nominais do mundo. Apesar de a gente ter reduzido dos 15%, está longe de ser uma taxa razoável de longo prazo. Então, depende muito do que será o comportamento desse crescimento da despesa no próximo ano, em 2027. Porque hoje, o que o mercado precifica, o que o mercado coloca na curva de juros, é um país que nós, mesmo num ciclo de corte de juros, que nós terminaremos o próximo ano já com um novo presidente, seja o atual ou um outro, ainda com taxa de juros em 2 dígitos. É possível a gente ir para um 2027, chegar a uma taxa de juros de 1 dígito, uma taxa de juros abaixo de 10%, é possível, mas vai depender muito do controle do crescimento do gasto público. A gente tem que criar esse ambiente. A economia brasileira, ela vinha crescendo no ritmo muito acima do potencial. Vamos lembrar o seguinte, que quando a gente saiu da recessão de 15 e 16, o crescimento médio do Brasil em 17, 18 e 19 foi 1,4%. Veio a pandemia, o PIB do Brasil caiu 3,3%. Pós-pandemia, 2021, crescimento 4,8%. 2022, crescimento 3%. 2023, crescimento de 3,2%. 2024, crescimento de 3,4%. 2025, com juro muito alto, crescimento de 2,2%. E esse ano deve crescer em torno de 1,8%. Então a gente vem de um ciclo muito forte de crescimento, com desemprego agora está baixo. O último dado oficial do desemprego que a gente tem é o do mês de novembro, que a taxa de desemprego do Brasil estava 5,2%. É o menor nível da nossa história recente, da série atual de desemprego pelo IBGE. Então, num contexto como esse, de uma economia tão aquecida, o juro, mesmo num ciclo de queda, tem que ficar alto. Para a gente ir para um juro normal, para, enfim, um juro de 1 dígito, de 8%, 7,5%, a gente vai ter que colocar as peças no lugar. E parte dessas peças no lugar é que a demanda não pode crescer muito além da oferta. O potencial de crescimento do Brasil hoje, com desemprego, com pleno emprego, é um crescimento na casa de 1,5% a 2%, porque você pega mais ou menos o crescimento da produtividade junto com o crescimento da força de trabalho. A força de trabalho hoje, a gente conseguiu crescer muito acima do potencial nos últimos 4, 5 anos, 21, 22, 23, 24 e 25, porque a gente tinha uma massa de desempregados que a gente foi trazendo para o mercado de trabalho. Não existe mais. Em várias regiões do Brasil, estados como Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, o desemprego não é 5, é 3. Você já tem importação de mão de obra. Então, daqui para frente, se a gente quiser crescer mais, e crescer mais, que eu falo, olha, na casa de 2%, um pouquinho acima de 2%, a gente vai precisar ter as peças no lugar. A gente vai precisar, por exemplo, ter um crescimento maior de produtividade, porque a força de trabalho não vai crescer tanto, o desemprego já é muito baixo. E se a gente tiver um governo que gasta muito, quem quer que seja o governo, para puxar um crescimento acima de 2%, a inflação volta. A inflação, ao invés de cair, vai voltar. A inflação no Brasil melhorou bastante em 25, início de 26. A gente começou 2025 esperando a inflação que poderia ir para 6%. A gente terminou o ano de 2025 com a inflação de 4,3%. Estamos iniciando 2026 com a inflação esperada de 4%. Mas essa melhora de inflação decorreu de uma queda muito forte do dólar, que possivelmente não vai se repetir. Pode acontecer? Pode. Mas isso não vai se repetir ano após ano. E a gente está pagando um custo muito alto para trazer a inflação para baixo, que é uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, assim, como você falou, a gente fez nos últimos anos uma política de pisar no acelerador e pisar no freio ao mesmo tempo. O ideal, controla o crescimento do gasto público, que é simplesmente você tirar o pé do acelerador, e isso vai levar com que você não precise pisar tanto no freio, a um juros muito mais baixo. Não é tão difícil assim. Como você vem de um ciclo agora de 4 anos, 2023 a 2026, com expansão muito forte do gasto, tem como controlar na margem. Ninguém vai
Ninguém precisa, por exemplo, de uma expansão tão forte do Bolsa Família, como já aconteceu, que o próprio governo reconhece. O próprio governo, há 6 meses atrás, tomou uma decisão administrativa de mudar a regra de transição de alguém que consegue um emprego formal e está no Bolsa Família. Você podia ainda receber Bolsa Família por 2 anos, o governo reduziu para 1 ano, para economizar um pouco mais. Então, o próprio governo atual reconhece que, olha, na margem tem como controlar gasto público, e isso vai ser necessário. Se não tiver esse controle do gasto público, a gente vai ter 2 riscos: inflação maior, juro alto, juro permanecer alto e ainda o risco de ter aumento adicional de carga tributária. Mansueto, você falando parece até fácil demais. Eu acho que a gente conseguiu chegar num cenário muito positivo para o Brasil, rezando lá para o problema externo nos auxiliar. E se a gente mexe num fator só, que é no gasto público, tudo passa a acontecer de uma forma quase que automática e rápida aqui no Brasil, né? Então, parece fácil, mas não é. Porque Fala de quem esteve do lado de lá, né? Porque então, a gente aqui dando pitaco, mas fazer isso no dia a dia. Quando você está em Brasília e você tem que negociar o orçamento, o pessoal da saúde vai falar o seguinte: olha, eu preciso de 20 bilhões a mais, porque a demanda por serviço de saúde aumentou muito e a gente não está conseguindo atender todo mundo. E nós temos no Brasil um sistema público universal de saúde, então tem que atender todo mundo. Então precisa melhorar. Então a gente precisa de 20 bilhões a mais, além do que já está programado. Aí chega o pessoal da educação e fala o seguinte: olha, nós precisamos de um programa especial para melhorar a qualidade da educação, com o que já tem não dá, as universidades também estão sofrendo, a gente precisa de 10, 20, 30 bilhões a mais. Aí chega o pessoal da defesa e fala o seguinte: olha, todo o nosso material bélico está defasado, está faltando inclusive gasolina para os tanques nos quartéis, para o treinamento, está faltando peças de aviões, então a gente vai precisar de pelo menos 8, 10 bilhões a mais. Quando você junta a demanda de cada ministério, de cada área, demandas legítimas, não estou criticando, só que fica muito maior do que o que tem disponível no orçamento, com ainda mais que o orçamento hoje é deficitário. Então, isso envolve muita convicção do governo de plantão, inclusive para convencer ao Congresso da necessidade de cortes, da necessidade, por exemplo, de controlar o crescimento do gasto. A notícia boa é que muitas vezes as pessoas ligam ajuste fiscal com corte de despesa. Falar o seguinte: olha, tem que cortar a despesa em 50 bilhões, em 60 bilhões, 80 bilhões de um ano para o outro. Não tem, tá? O que a gente está falando aqui é controlar o crescimento da despesa. Coloca a despesa por alguns anos com crescimento real perto de zero. Como você vem de um ciclo de crescimento muito forte, não é tão difícil. Agora também não é fácil. E quem tem que liderar esse processo é o executivo. Eu já conversei várias vezes com deputados e senadores e pergunto: vocês sabem que o Brasil tem um problema fiscal? E eles me falam: sim. E sim, o que vocês vão fazer? Eu disse: olha, a gente está esperando o executivo propor e nos convencer de um plano para a gente votar. Então, o legislativo não vai tomar a liderança de fazer um ajuste fiscal. Nós estamos num sistema presidencialista. E num sistema presidencialista, quem tem o peso de desenhar um programa, propor e convencer a sociedade e Congresso é o executivo. É o executivo. Muito se discutiu do orçamento ser muito engessado. Então, você tem pouca margem de manobra em grande parte do orçamento. E algumas outras pessoas falam: não, mas se desengessar, você vai dar muito poder ao legislativo na tomada de decisão e bagunça um pouco a estrutura como um todo. Qual é a sua visão? A gente deveria desindexar, desvincular parte do orçamento para que se tivesse mais margem de manobra? O que tem pró e contra nesse? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que deveria, tá? A gente criou tanta regra de indexação, de direcionamento da despesa, que isso causa ineficiência. Tá? Eu vou dar um exemplo. O que cada município do Brasil, nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, o que cada um precisa gastar com um percentual da sua arrecadação em educação e saúde é exatamente o mesmo percentual. Só que eu tenho municípios no interior do Rio Grande do Sul, que é o estado do Brasil com a maior proporção de idosos, que o número de crianças na escola está diminuindo e o número de pessoas idosas está aumentando. Então, naquele município, possivelmente o prefeito gostaria de gastar mais com saúde, porque as pessoas idosas que procuram serviços médicos está aumentando e o número de crianças na escola está diminuindo. Em um outro município, no interior do Maranhão, no interior do Ceará ou interior de São Paulo, pode estar acontecendo o contrário. O número de crianças na escola pode estar crescendo e você ainda não tem uma pressão demográfica tão grande por serviços mais ligados à velhice. Então, naquele município,
Possivelmente o prefeito gostaria de aumentar mais o gasto com a educação, Uhum. mas independentemente da estrutura demográfica, do que está acontecendo em vários municípios tão desiguais, o que cada prefeito precisa gastar com saúde e educação é exatamente o mesmo percentual da receita. Uhum. Isso é totalmente ineficiente. E quão difícil é a gente fazer isso? Você tem que explicar qualquer mudança em política pública, qualquer mudança que envolve fiscal, tributos ou gasto, Uhum. você tem que explicar. Quando o Brasil fez a reforma da Previdência em 2019, vamos lembrar que nós estávamos em um país que a idade média de aposentadoria por tempo de contribuição era de 54 anos de idade. Toda vez que eu me lembro que eu explicava isso para um investidor estrangeiro, ele pedia para eu repetir, porque ele achava que entendeu errado. Ele disse, não, ele pensava que era 64. Eu falava, não é 64. 54 anos de idade. Isso era a idade média de aposentadoria no Brasil por tempo de contribuição até 2019. Em 2019, finalmente, o Brasil faz a reforma da Previdência, estabelecendo idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulher, 65 anos para homem. Está resolvido o problema? Ainda não, mas foi um avanço. Mas para a gente fazer a reforma da Previdência, a gente levou 3 anos explicando. A primeira versão da reforma da Previdência foi apresentada ao Congresso em dezembro de 2016. Passamos 2017 discutindo, fomos para 2018 discutindo, terminou o governo Temer, veio o governo Bolsonaro, passamos 2019 discutindo e finalmente aprovamos no final de 2019 a reforma da Previdência. O Brasil é cheio de problemas, só que precisa ser explicado. Quando você explica, e muitas vezes explicar pode levar 1 ano, 2 anos, as pessoas vão percebendo e vão alterando e aquilo vai tendo efeito. Vou dar um exemplo, nós estamos num país que metade dos domicílios não tem acesso à rede de esgoto. Rede de esgoto, países na Europa solucionaram esse problema no início do século XX. Então a gente está num país em pleno século XXI que metade dos domicílios não tem acesso à rede de esgoto, entre outras coisas, porque investimento na área de saneamento era empresa pública estadual. Finalmente, há 4 anos atrás, nós mudamos o marco regulatório de investimento em saneamento e todos os estados, independentemente da filiação partidária do governador, vários estados começaram a fazer leilões de saneamento. E o que aconteceu? O estado fica com mais dinheiro para investir em outras coisas e o setor privado vai fazer o investimento necessário no serviço de saneamento. E diminui o custo de saúde, né? Exatamente. Então, são coisas que, olha, tem essas ineficiências, esses problemas do Brasil precisam ser explicados. Muitas vezes as pessoas acham que é normal. No início dos anos 90, a gente achava que era normal telefone, linha fixa de telefone ser presente de casamento. A gente declarar no imposto de renda como herança. Não é. Você pagar 3.500, 5.000 dólares por uma linha de telefone é uma coisa absurda. Quando a gente abriu o setor de telecomunicação, deixou de ser um problema. Hoje todo mundo tem acesso a algum tipo de modalidade, telefonia móvel, vários planos diferentes que foram desenvolvendo, enfim, de acordo com a demanda das pessoas, da população. Então tem muita coisa no Brasil que a gente precisa explicar para realmente mudar. E aí entra a necessidade de políticos que se comuniquem, que expliquem o problema. Quando a gente aprovou o Plano Real, as pessoas sabiam que a inflação era um problema. Quando a gente teve que fazer um investimento emergencial em térmicas a gás em 2001, porque teve uma crise de energia, o governo teve que explicar qual era o problema do setor de energia no Brasil, porque a gente poderia ter um apagão e estava com racionamento de energia. As coisas têm que ser explicadas. Se você explica e vai para o debate, eventualmente você cria o consenso político para a mudança. Mas tudo relacionado a fiscal tem que ser explicado, não é fácil. E essas regras de indexação, de um percentual da receita que tem que ser necessariamente gasto com essa função, isso é muito ineficiente. A gente tem um Congresso, a gente está numa democracia, o orçamento é anual. Quando um presidente assume, ele não faz orçamento para 4 anos, ele faz orçamento anual. Então, todo ano, a gente tem que ter confiança de discutir o que é essencial no Congresso Nacional, na discussão orçamentária. Hoje, o orçamento é tão engessado. Deixa eu falar o que é engessado, é que de cada R$100, R$90 já tá decidido para onde vai. Os deputados e senadores ficam meses discutindo como é que eles vão direcionar 10% do orçamento. É muito ineficiente. É quase como se a gente colocasse um programa de computador para todo ano fazer o orçamento e fica uma parte pequenininha que a gente como sociedade vai discutir no Congresso Nacional. É totalmente ineficiente. Era muito melhor você reduzir essa parcela da despesa obrigatória e dar mais liberdade para o Congresso Executivo decidir o orçamento.
já que a gente não vai ter uma agenda fiscal nesse ano, essa poderia ser uma agenda que o governo poderia encampar, né? Porque não tem nenhum impacto imediato, mas é algo que já pode ser plantado aí para a próxima. Sem dúvida. Uma pergunta, será que as prioridades do Brasil hoje, nós estamos em 2026, as prioridades do Brasil hoje são as mesmas de 1988? Não. Hoje a gente tem um problema que a gente vê nas pesquisas de opinião, por exemplo, com questão de segurança pública. Em 1988 não tinha isso. Então, assim, muito das regras e da distribuição orçamentária que a gente faz hoje, em pleno século XXI, em 2026, foi decidido no final dos anos 80. Não tem a mínima lógica isso. Como a gente acabou de falar, o investimento em saneamento acaba impactando em saúde e isso não é reequilibrado dentro do orçamento. Outra discussão de longo prazo que você participou bastante dela e agora a gente teve uma reforma bem relevante acontecendo, que foi a tributária, ela finalmente aconteceu e eu queria entender um pouquinho mais dos impactos e aproveitando a conversa sobre tributos, tiveram outros tributos também que lá da sua época já foram planejados, mas na época esse imposto sobre dividendos, que acabou sendo esse imposto adicional que foi criado, esse imposto de renda adicional que, no final das contas, praticamente tem o objetivo de tributar os dividendos, mas lá atrás tinha uma intenção de compensar. Então, eu paro de tributar na empresa, que quem faz as coisas acontecerem, eu passo a tributar na pessoa física, incentivando que ele continue deixando o dinheiro para fazer a economia girar. Quais são as suas visões de impacto econômico desse novo arcabouço tributário do Brasil? Então, vamos lá. Primeiro, você está correto, né? Toda a discussão de tributação de dividendos no Brasil, como o imposto em cima da pessoa jurídica em regime de lucro real já é muito alto, é 34%, quando a gente junta IRPJ com CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, mais imposto de renda da pessoa jurídica, dá uma alíquota de 34%, é muito acima da média mundial. Então, toda a discussão no Brasil de tributar dividendos levava em conta a redução do IRPJ. Isso deveria ser o mais correto. Não foi isso que a gente fez agora. Se tentou um meio termo, que é definir uma alíquota efetiva mínima no pagamento de imposto de renda, e quem não atingir aquela alíquota efetiva mínima tem a tributação adicional que pega dividendos. Isso ninguém pode falar que é totalmente sem racionalidade, porque os Estados Unidos têm essa mesma regra. Os Estados Unidos têm a alíquota efetiva mínima na declaração anual de imposto de renda. E quando você não chega na alíquota efetiva mínima, você tem que contribuir mais. Então, assim, tem um certo sentido isso que o governo propôs. A única preocupação é o seguinte: a carga tributária do Brasil, não existe carga tributária nem certa nem errada. Então não posso falar o seguinte: olha, a carga tributária dos Estados Unidos é correta e da Alemanha é errada. Não, são dois países diferentes, com prioridades diferentes, com decisões de políticas públicas diferentes. Mas tem algo que a gente pode afirmar com muita convicção. Dado o nosso nível de renda per capita, o Brasil não é um país rico. É um país de renda média alta. A nossa carga tributária, para o grupo que nós pertencemos, é muito alta. América Latina, a carga tributária média da América Latina é 22% do PIB. A carga tributária do Brasil é 34% do PIB. Então, dado um país que a carga tributária já é muito alta, toda a discussão tributária, a gente deveria tentar focar em acabar com as ineficiências. Acabar com regimes especiais que não se justificam, reduzir esse imposto indireto, aumentar o imposto direto, mas reduzindo o imposto indireto, para não aumentar a carga tributária, pegando assim as falhas do sistema. Porque no Brasil hoje tem tanto regime especial que você tem às vezes a mesma pessoa com a mesma renda, pessoas diferentes com a mesma renda, com carga tributária muito diferente, que depende do regime de trabalho. Está no lucro presumido ou não, ou está no CLT, é uma pessoa contratada da empresa ou é o consultor da empresa. Então tem muita diferença. A gente tem diferença de tributação em pessoa jurídica, muitas vezes dependendo da localização que a empresa está, se tem acesso a um programa de incentivo estadual ou não. Então é um sistema tributário muito complexo. Qual é a notícia boa? A gente está reduzindo essa complexidade com a reforma tributária que foi feita. Só que não vamos nos enganar, a reforma tributária aumenta a tributação em cima do setor de serviço e reduz a tributação em cima do setor indústria, porque torna mais fácil a compensação ao longo da cadeia. Vai ter um período de transição muito longo, de 6 anos, então a gente vai poder testar como é que essa reforma tributária de imposto indireto do CBS e do IBS, como é que isso vai funcionar. Agora, tem muita coisa no Brasil, por exemplo, essa política que a gente fez de ter títulos incentivados,
tem uma parte boa. Só que isso cresceu tanto, numa magnitude tão forte, que agora a gente tem que questionar o seguinte: olha, será que não está na hora de mudar? Será que faz sentido? Que esse próprio crescimento do mercado de título incentivado hoje concorre com o Tesouro e deixa o custo de dívida do setor público muito mais caro. Então tem uma série de coisas que a gente vai ter que, da parte tributária, que nós precisaremos discutir. Mas o foco não deveria ser aumentar a carga tributária. O foco deveria tornar o sistema como um todo mais progressivo e mais racional. Não tem porquê, por exemplo, uma empresa média ter acesso a um sistema tributário que muitas vezes reduz bastante a carga tributária daquela empresa de tamanho médio em relação à empresa grande. Muitas vezes é um sistema tributário tão complexo que tira um pouco da produtividade da economia. Eu acho que a gente tem uma carga tributária que é muito alta e a gente recebe pouco de volta. Então, como você falou, países desenvolvidos também têm a sua tributação que são relevantes, mas lá, de certa forma, você não tem um problema de segurança que aqui é bastante importante, saneamento, dentre outros fatores que a gente até comentou. Tem um ponto do Brasil que eu falei que a gente já fez a reforma da Previdência, mas dado todo o histórico que a gente carregou durante anos, a gente gasta hoje com Previdência, quando eu incluo INSS, o servidor público federal, civil e militar, servidor público de estados, servidor público de municípios, a gente está falando de um país que tem um gasto com Previdência mais ou menos de 13% do PIB. Quando a gente olha a estrutura demográfica da nossa pirâmide, a proporção de pessoas em cada faixa etária, era para o Brasil gastar com Previdência entre 7% e 8% do PIB. A gente gasta quase o dobro. Então, isso explica por que a gente tem uma carga tributária tão alta e, por exemplo, falta dinheiro para alguns programas essenciais na área de segurança pública, de saúde, etc. Curiosidade minha, a gente está falando de dinheiro subsidiado e um dinheiro subsidiado, por exemplo, do mercado de real estate é a nossa Previdência. Então, eles usam a baixa remuneração da Previdência como uma fonte de recursos para poder subsidiar alguns setores. Não seria mais vantajoso a gente ir saindo da Previdência pública e começar de alguma maneira a jogar para a Previdência privada? Isso não poderia ajudar, de certa forma, o déficit da Previdência ser um pouquinho menos relevante? Só uma correção, eles usam o dinheiro do FGTS, que é uma poupança compulsória, tá? Não é Previdência. Tá? Então é uma poupança compulsória. Na verdade, o que acontece é que o governo força você a pegar parte do seu salário e poupar, você não tem a opção de poupar ou não, é obrigado, a correção daquela sua poupança é menor do que taxa de mercado, e aí dá origem a esses programas subsidiados. Então, realmente, assim, poupança compulsória é uma coisa que eu não gosto muito. Seria muito melhor ter um mercado funcional de um país que tem o seguinte: olha, eu tenho as contas controladas, você não precisa fazer poupança forçada, mas o governo controla o crescimento da despesa, a inflação é baixa, os juros serão menores. Quando eu melhoro o sistema de garantias, naturalmente, os juros serão menores. Porque hoje é muito mais fácil você financiar um carro do que era 20, 30 anos atrás. Porque se a pessoa não pagar o financiamento, quem emprestou pega o carro, tem a garantia. Então, a gente tem que tentar olhar para o resto do mundo e ver o que deu certo. Poupança compulsória não é uma boa coisa. Poupança compulsória poderia ser algo bom, talvez há 40 anos atrás. No Brasil de hoje, não é. Sendo que o FGTS ainda é um fundo importante para o setor imobiliário, para programas subsidiados no setor imobiliário. Ao mesmo tempo, hoje, se a classe média, alguém de classe média vai financiar um imóvel, o custo hoje é mais ou menos TR mais 13. Há 4 anos atrás, era TR mais 7,5, 8. Então, muita gente hoje não consegue ter o seu cadastro aprovado para um crédito para comprar um imóvel. Aí você fica com o mercado espremido, mais ou menos nos programas subsidiados, como Minha Casa Minha Vida, e alta renda. O que seria melhor para todo mundo? Ter um juro mais baixo. Se a gente tivesse um juro mais baixo, seria melhor para todo mundo e não precisaria de tantos subsídios. Então, eu acho que o caminho é esse. Ninguém vai mexer com o FGTS, está consolidado, mas a gente, pelo menos, já teve alguns avanços de permitir que o cidadão use a sua poupança compulsória, que ele não tem a opção de contribuir ou não. É obrigatório que, pelo menos, ele use como colateral, como a garantia do empréstimo que ele faz. É um avanço, mas é um avanço um pouco eficiente, né? Então, muito pequeno. Eu permito que ele invista parte do dinheiro dele em algo que rende mal e ele tome um dinheiro que tem uns juros altos. Muito melhor o dinheiro estar com ele. Está com ele. E ele decidir o que vai fazer, inclusive, se ele decidir colocar numa poupança privada. Perfeito.
Eu acho que ajudaria bastante Há 30, 40 anos atrás, a gente não tinha esse mercado desenvolvido. Hoje, você tem esse mercado desenvolvido de poupança privada, é muito fácil você abrir um fundo de previdência privado, fazer sua poupança privada, inclusive também tem incentivo de imposto de renda, que você pode abater uma parte da sua renda daquilo que você poupa anualmente para a previdência privada. Eu sou super enviesado no que eu vou falar agora, porque eu faço CRI, CRATA, securitisadora, investimentos de demandas de infra, mas eu tenho minha opinião sobre o que a gente comentou. A gente vem nesse movimento de troca de dinheiro, então a gente sai um pouco da poupança, que também não entendo porque existe assim como o FGTS ainda no Brasil, sai um pouco do desenho TJLP, BNDES sendo o único fornecedor de funding para infraestrutura, e a mesma coisa no agronegócio, e vou para o mercado de capitais. E o mercado de capitais está crescendo, cresceu Muito. assustadoramente, mas ainda é muito pequeno comparado com economias de fora, e menos relevante do que esse dinheiro que era o dinheiro carimbado de antigamente. Ele ainda não superou, não conseguiu suprir, de certa forma, esse tipo de capital. Eu entendo que o incentivo ele deva acontecer durante um período mais curto até que isso fique maduro, mas será que a gente não deveria começar a extinguir aqui e na hora que o mercado de capitais suprimisse esse outro dinheiro que de certa forma é subsidiado, que deve acontecer mais para frente, talvez não fosse o melhor momento da gente rediscutir essa política de subsídio para infra, imobiliário e agronegócio? Então, a gente vai ter que discutir isso. Certamente. Porque, novamente, é um mercado que cresceu muito, não faz muito sentido, é um mercado, inclusive, que muita gente, quando compra o título emitido por uma empresa, muito investidor no varejo, não faz análise de risco da empresa, compra o título como se fosse líquido e certo que aquele título será pago, e por isso que às vezes tem tanta surpresa quando tem uma empresa com problema e não honra o título, uma debênture incentivada que foi emitida, o mercado fica bastante assustado. Eu acho que sim, talvez uma parte desse incentivo a gente vai ter que racionalizar, a gente vai ter que mudar. Tem uma boa discussão, porque, novamente, é um mercado que cresceu tanto. Tem duas coisas que, se a gente for para um país que faz o dever de casa, os juros serão menores. Então, mesmo sem incentivo, muitas vezes as condições de financiamento daquela empresa que está fazendo investimento em infraestrutura será muito melhor. De alguém do setor imobiliário com juros menores será muito mais vantajoso. É muito mais eficiente do que o benefício tributário. Do que o subsídio, que tem certos limites. Então, essa é a discussão que nós teremos que ter, que deverá ocorrer. Se vale, o que me deixa um pouco otimista é que lá em 2016, quando a gente começou a discussão da TJLP, teve uma resistência muito forte. Mas naquela época, mais ou menos 2010 até 2014, 2015, crédito ligado à TJLP respondia por 80%, 85% do funding de qualquer projeto de infraestrutura no Brasil. Quando a gente mudou, o mercado não colapsou, ao contrário, o mercado de capitais cresceu. O mercado de dívida privada também cresceu. Claro que tem os títulos incentivados, mas as pessoas aprenderam a captar dinheiro e hoje a captação via linhas de financiamento do BNDES é uma parcela menor do investimento em relação ao que era antes. Hoje, qualquer grande projeto de infraestrutura no Brasil levanta dinheiro com a captação direta. Não precisa ser incentivado. Vai chegar um momento, enfim, no cenário de juros mais baixo, mesmo que o emissor privado, uma empresa que vai fazer esse licenciamento, vai emitir um título para vender para o mercado, vai pagar um spread em relação, por exemplo, ao Tesouro. Mas se a gente estiver no ambiente que o custo de endividamento do Tesouro é mais baixo, mesmo com spread, o custo de endividamento daquela empresa também será menor. Então, o que a gente tem que criar são as condições para ter juro baixo no Brasil. E aí passa por controle fiscal. A gente falou bastante de crédito aqui. Como você já tinha mencionado anteriormente, os juros caem, essa expectativa, mas não cai tanto. Então, continua alto. E, como você mesmo disse, não precisa de subsídio, que mesmo assim é interessante para o investidor. Tem algum mercado, algum ativo no mercado que seja mais interessante para o investidor nesse cenário do que crédito? Olha, eu confesso, por exemplo, que no ano passado eu voltei a investir em renda variável. Porque quando a gente terminou 24, entrou 25, o preço de algumas empresas estava tão amassado que eu não tinha dúvida que tinha boas oportunidades de investimento. Isso se pagou. Mas, claro, assim, com um juro tão alto, com esses spreads que você tem, investimento em crédito, em fundos em FDIC, que se chama,
é muito atrativo. Agora, a gente tem hoje no Brasil algo que a gente tem que observar. Não é um grande problema, mas nós precisamos monitorar. Em todos os ciclos que você tem queda do desemprego e aumento da massa de salário real, o endividamento das famílias cai e o comprometimento das famílias, da sua renda com o serviço da dívida também cai. Dessa vez isso não aconteceu. A gente está vindo de um ciclo de queda forte de desemprego, a massa de salário real até novembro do ano passado, ano contra ano, estava mostrando um crescimento real de 5%, e o serviço, o comprometimento da renda das famílias com o serviço da dívida não caiu. O endividamento das famílias não caiu. Então, o endividamento das famílias está muito alto, e qualquer saculejo maior na economia pode nos levar a um cenário pior de inadimplência. Então, tem que ter cuidado. De qualquer forma, o mercado de crédito privado no Brasil hoje é muito ativo, tem boas oportunidades de investimento, como você falou, com juro alto, é difícil concorrer com isso. A gente teve um evento no mercado financeiro recente que foi bastante emblemático e leva todo mundo a rediscutir alguns fatores dentro do mercado financeiro, que foi o evento do Master. E ele foi muito calcado no FGC, que é um instrumento para poder proteger o mercado financeiro, mas que acabou tendo aí a sua função disturpada e leva a muita discussão. O que você acha que o evento Master pode trazer de mudanças no mercado como um todo, e o que você acha que pode ser um caminho interessante para o mercado financeiro sofisticar ali esse arcabouço, evitando a repetição do erro? Eu acho que várias coisas podem decorrer de forma positiva desse evento. Claro, foi um evento bastante expressivo. A gente está falando aí de um rombo no Fundo Garantidor de Crédito, no FGC, na casa de 55 bilhões, pelo que sai nos jornais. O patrimônio total do FGC na casa de 120 bilhões. Então, é um rombo expressivo. O que pode vir de notícia boa desse episódio, enfim, que foi ruim, né? Sem dúvida, um episódio complicado que está em andamento, mas pode vir um fortalecimento da supervisão. A gente teve um crescimento muito grande. O mercado financeiro do Brasil é sofisticado. A gente tem bancos e tem várias fintechs muito sofisticados. Tem fintechs que conseguem emprestar com nível de inadimplência muito baixo para pessoas de baixa renda, que muitas vezes é difícil replicar. Um banco, às vezes, não consegue replicar. Então, assim, é um mercado financeiro sofisticado, mas esse mercado financeiro sofisticado precisa também de uma regulação muito maior. De uma regulação, não de regras, mas de monitoramento. Quer dizer, será que está todo mundo observando as exigências legais de mercado de capitais? Será que está todo mundo, enfim, tendo o cuidado com compliance? Então, a gente precisa de um sistema, seja do ponto de vista de Banco Central, do ponto de vista de CVM, um monitoramento muito melhor, muito mais efetivo. Eu acho que a gente tem aprendido com isso. O Fundo Garantidor de Crédito, que é algo para dar segurança e aumentar a concorrência do sistema, a gente viu que, olha, talvez tenha a parte boa e tenha a parte ruim, que é, às vezes, você ter qualquer instituição financeira pagando uma taxa de juros muito acima do mercado para captar, se confiando na garantia do FGC. Pode levar a um comportamento de risco moral, de moral hazard. Muita gente aplica num título sem saber exatamente se o emissor, o que vai fazer com o dinheiro, sendo um banco, por exemplo, mas confiando que, olha, ele pode perder todo o dinheiro, o meu está garantido no FGC. Então, talvez seja necessário mais transparência, mudar algumas regras do FGC, olhar muito também para a qualidade de ativo. Tradicionalmente, bancos centrais falam que o meu foco é liquidez. Então, se eu tenho um banco que não tem problema de liquidez, não há muito que eu possa fazer. Mas, na verdade, assim, como a gente está hoje num sistema financeiro muito mais sofisticado, talvez seja necessário a gente olhar também para a qualidade do ativo. Sei que é uma discussão difícil, mas tem muita gente boa olhando isso. Então, eu espero que, desse caso, a gente evolua para um sistema financeiro muito mais sólido, com algumas regras diferentes do FGC que deem segurança para o sistema como um todo. A concorrência é bem-vindo. É muito bom a gente ter concorrência, porque a maior concorrência do sistema financeiro leva mais inovação. Mas a gente está hoje num ambiente de tudo, de dinheiro digital, um ambiente que é muito mais fácil você fazer câmbio, etc. Você precisa de um certo controle. As instituições precisam funcionar muito bem. A gente precisa de uma CVM com pessoas muito qualificadas, que realmente dê a segurança que nós precisamos para ser investidores no mercado de capitais e de fundos de investimento. A gente precisa de um Banco Central que faça, de fato, a sua fiscalização e monitoramento das instituições,
para nós termos certeza que todo mundo está cumprindo com as regras. Porque quando alguém cumpre com a regra e outro não, você cria um sistema que não funciona, que pode ter problema, uma concorrência desigual e predatória, que pode ter uma série de problemas à frente. Então, acho que é essencial. Eu espero que, desse caso, a gente saia com um sistema financeiro no mercado de capitais muito mais forte. Excelente. Sueto, para fechar, de forma bastante resumida, perspectiva para 2026. Positiva, negativa, ambiente político, a gente foi bem a fundo em vários temas, mas, de forma geral, o empresário deve olhar para 2026 com um olhar cauteloso, porque vai ser um segundo ano de juro muito alto. Então, no melhor cenário de mercado, a gente termina 2026 com a taxa de juros em 12%, com a inflação esperada de 4%, é um juro real de 8%. Então, é um segundo ano de juro muito alto, não vamos nos enganar. Quem está muito endividado, muitas vezes tem que reestruturar a dívida, tem que passar por uma captação para diminuir o peso de endividamento que come a margem de lucro, enfim, qualquer que seja a empresa em qualquer setor. Mas é um ano que a gente está com a inflação em 4%. Apesar dessa expansão tão forte do gasto público nesse governo, nós teremos uma inflação média de 4,5%, que para padrão de Brasil é baixo. O governo brasileiro, que teve a menor inflação média desde o Plano Real de 1994, foi o governo Temer, quando a inflação média foi 4,3%. Mas o governo Temer foi um governo mais curto, de 2 anos e meio. Então, 4,5% de inflação média em 4 anos, apesar do crescimento tão forte da despesa, chega a ser uma surpresa, claro. A gente está pagando um preço muito alto, que é o juro muito alto. Então tem que ter cautela em 2026, é um ano que a gente vai ter crescimento, o desemprego vai aumentar? Vai, claro. Com o juro tão alto que está esfriando a economia, o desemprego tem que aumentar. Seria o esquisito a gente ter um juro de 15% e o desemprego não aumentar e a economia continuar crescendo como se não tivesse com a política monetária restritiva. Mas o desemprego vai aumentar pouco. A gente vai sair do desemprego, que em novembro do ano passado estava 5,2%, para a taxa de desemprego de 6%. Alguns segmentos pouco vão sentir essa desaceleração da economia. Serviços, pode continuar muito forte a demanda por serviço. O consumidor pós-pandemia, ele está gastando mais com serviço. A gente teve em 2025 um dos melhores anos da rede hoteleira do Brasil. O setor imobiliário, como eu já falei, também foi muito forte. Então, assim, aqueles setores que dependem mais de crédito para vender, claro, podem ter uma certa dificuldade, não vai ser um ano bom, não vai ter. Por outro lado, tem eventos, como por exemplo, Copa do Mundo, você vai comprar um televisor novo. Então tem uma série de coisas, mas é um crescimento desigual, é um ano que a gente precisa ter cuidado, porque, novamente, juro muito alto, e desemprego, acho que, não, como eu falei, cresce, mas não a um ponto de ser um grande problema. E se a gente começa a criar um ambiente para quem quer que seja o governo em 2027, dar uma solução para todo esse problema fiscal, é um cenário assim, muito melhor de início de governo. Então a gente pode ir para um 2027 muito bom, como também pode ir para um 2027 sendo mais um ano de juro alto, que eu espero que não aconteça. Eu espero que quem quer que seja o governo do Brasil eleito dê uma solução ou indique o que fará para nos afastar desse problema fiscal e que a gente volte a discutir coisas mais interessantes. Tomara, o diagnóstico está colocado, eu acho que agora é a classe política entender e reagir. Sueto, muito obrigado. Eu queria agora indicações suas, tanto de um livro, para que a gente possa enriquecer nossa leitura, e também de um vídeo, seja um curta, seja alguma palestra que você assistiu que fez diferença ali na sua avaliação. Então, de livro eu acabei de ler agora nas férias, agora estou começando vários livros, mas estou no início, mas um livro pequenininho, que serei muito rápido, que é o livro novo do Felipe Nunes, que é da Quest, que faz pesquisa eleitoral, que é o Brasil no Espelho, e que ele tenta interpretar como o brasileiro pensa, sem ter uma teoria por trás, a partir de pesquisa de opinião. E ali tem uma série de mensagens bem interessantes. E de vídeo, o que eu acho, a gente chegou a falar de Davos no início da nossa conversa, praticamente as discussões mais interessantes em Davos estão em vídeo disponível no YouTube. Eu tenho assistido alguma dessas palestras, já que eu não fui, meus sócios foram, contaram pra gente exatamente como foram as discussões, mas é interessante você ver algum desses vídeos e como é que está sendo o debate em Davos, que é elite Tem um que internacional. te chamou mais atenção? Olha, tem vários. Tem um que é bem interessante, que é um painel que o Larry Fink da BlackRock está coordenando, que tem a Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, aí tem outros investidores, bem interessante. Tem vários. Tem a entrevista do Larry Fink com Elon Musk, tem o discurso que foi muito comentado
do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Então, assim, tem muita coisa interessante ali para você, enfim, assistir, e é food for thought. Então, assim, depois você pensar. Fantástico, já assisti os 2 primeiros. Sueto, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, ter vindo aqui compartilhar um pouco com a gente da sua experiência, da sua visão de futuro do Brasil. Alguém que viveu os 2 lados, então parece fácil, né? Tem um foco muito claro de onde que a gente tem que ir, mas na prática você sabe quais são as dificuldades, e foi fantástico para mim escutar um pouquinho e aprender muito com você. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, curtiu o conteúdo, entre na nossa rede, siga, compartilhe e assista o próximo. Muito obrigado e até a próxima.